Irmãos, hoje eu quero falar com você sobre um assunto poderoso, né? Você sabe o meu compromisso como pastor de estar aqui todo domingo para falar de Cristo. De alguma forma, de alguma maneira, com alguma ilustração, eu quero mostrar Cristo para os irmãos. Eu quero ver Cristo junto com vocês, porque quando você contempla Jesus, você é transformado. Amém? A segunda coisa é que porque toda vez que nós exaltamos o Filho, Cristo, o Senhor, o Pai, libera favor e glória sobre nós. Amém, irmãos? Infelizmente, muitas igrejas hoje ficam pregando por aí autoajuda, aquilo que o homem tem que fazer, aquilo que você tem que fazer, mas nós queremos pregar todo domingo sobre aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus já fez e aquilo que Ele quer fazer ainda sobre as nossas vidas. Amém, queridos? E o tema da mensagem hoje é: quando Jesus entra na casa. Quando Jesus entra na casa. E eu fui participar da capacitação de líderes lá no Rio de Janeiro, na Videira do Rio. Inclusive, não está no vídeo aqui, mas o pastor Ricardo Guimarães vai estar na conferência também, né, da Vinha Paraná. Ele é uma bênção. Você não conhece ele, você precisa ir lá conhecer. O pastor Ricardo é uma bênção. E ele teve um momento lá que ele ministrou algo nesse sentido aqui, né? Ele falando da importância de Jesus, puramente Jesus. Às vezes, irmãos, nós queremos ficar inventando roda, entendeu? Ainda mais hoje, nesse tempo que nós vivemos de modernidade, né, tecnologia, a gente quer ficar inventando roda, sendo que é o seguinte: tudo que nós precisamos é da pessoa de Jesus. Nele nós temos a completude de todas as coisas. A Bíblia diz que no princípio era o verbo, Jesus, né? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne, que é Cristo, habitou entre nós. E a Bíblia fala que sem Ele, Jesus, nada do que foi feito se fez, porque Jesus é o centro de todas as coisas, é o verbo de Deus, é o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Tudo tem a ver com Jesus. E 2000 anos atrás, Jesus, então o Filho de Deus, ele veio. O Filho de Deus, ele veio e encarnou como homem, ele habitou entre nós. E aí eu quero falar com você hoje aqui, nessa manhã, sobre 12 casas. Quantas, irmãos? 12 casas que está registrado nos evangelhos que Jesus entrou. Acredito eu que Jesus deve ter entrado em muito mais casas, mas registradas são 12. E você sabe, cada uma dessas casas, quando Jesus entrou, ele liberou algo para aquela casa, para aquela família que estava lá. Quantos querem ouvir essa palavra nessa manhã? Primeiro, por que eu estou te falando isso? Porque é o seguinte: primeiro, no dia que você aceitou Jesus, você abriu a porta da sua casa para que Jesus pudesse entrar. Amém, queridos? Jesus, ele tem a porta aberta lá na sua casa, sim ou não? Amém, queridos? Então você precisa crer que tudo que eu vou falar aqui é para você. É para você, porque quando você abre a sua casa para o Senhor Jesus, você vai ver que é essas coisas que o Senhor Jesus quer fazer na sua vida, quer liberar sobre a tua casa. Mas eu também quero dar uma outra ênfase aqui hoje, nessa manhã, porque o ano para nós é o ano da casa cheia. Deus quer que realmente a gente encha a casa. E aqui, irmãos, eu sou repetitivo porque eu quero que você entenda de maneira completa. Não é só casa cheia de pessoas. Eu creio que é cheia de pessoas. Creio que nós vamos multiplicar as células, vamos crescer, vamos ter mais irmãos. Amém. Mas é a casa cheia de bênção, cheia de paz, cheia de alegria, cheia de prosperidade, cheia de saúde. Sabe? Só que a maneira de Deus entrar hoje na casa das pessoas, você acredita em mim? Existem várias maneiras, mas talvez a maneira mais normal de Jesus entrar na casa de alguém é através de pessoas, através da minha vida e da sua vida. E eu quero declarar essa verdade, né, para você, para o teu ministério. Se nós queremos ser uma igreja que vai viver esse ano a casa cheia, nós queremos que Jesus entre na casa das pessoas. Então Jesus habita em nós. Aonde você vai, Jesus está indo também. E eu quero desafiar
a você, né? Nós vamos começar o nosso projeto Célula Forte, vai ser uma benção, e no segundo semestre nós vamos dar mais uma ênfase. Ano passado a gente já fez isso, foi uma benção. Nós vamos dar mais uma ênfase sobre as casas de paz, né? Nós queremos entrar realmente na casa das pessoas, com o propósito de que Jesus entre lá também, amém, irmãos? Então eu quero falar com os irmãos sobre isso. E em Lucas capítulo 10, aleluia, pode passar aí. Lucas 10 verso 5, Jesus falou assim, ó, ele separou de 2 em 2 os discípulos, duplas, e ele disse: ao entrares numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nessa casa. Você é um mensageiro da paz, amém, irmãos? Você crê nisso? Você tem que ser alguém assim, que quando você chega num lugar, numa casa, as pessoas vão ver a paz, vão sentir a paz, vão sentir a alegria, por causa da tua presença, em nome de Jesus, né? Então, ele também prometeu que a sua bênção seria alcançada pela família que recebesse esses mensageiros da paz, né? Eu louvo a Deus porque nós hoje somos praticamente 20 células, né? De jovens e adultos, fora as de kids, e nós temos irmãos da nossa igreja que abriram a sua casa, para que Jesus possa se mover ali dentro da casa, né? Olha que poderoso. Então você é alguém que está abrindo a sua casa, a porta da sua casa, para receber Jesus, a igreja. Então você vai colher todos esses benefícios aqui que eu vou falar para você hoje, em nome de Jesus. E nós vamos aprender então aqui o que aconteceu nessas 12 casas. Então, como são 12, irmãos, e eu vou terminar no horário, como sempre eu faço, então eu vou ser bem objetivo. Quero ser bem objetivo com você. Eu quero só que você realmente perceba que Jesus é poderoso, e é isso que Jesus fez e continua fazendo e quer fazer na tua casa e na casa de muitas pessoas ainda esse ano, em nome de Jesus. Primeiro, pode colocar aí para mim. Primeira casa foi a primeira casa que Jesus foi lá em Caná da Galileia, que foi o primeiro milagre que Jesus fez. O primeiro milagre que Jesus operou, que foi numa festa de casamento. Vamos ler o texto comigo? Coloca para mim aí. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos. Isso aqui é importante, né? Convidar Jesus. Você precisa convidar o Senhor para Ele fazer parte da tua casa, amém, irmãos? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem o que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro dar o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus o princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Veja, irmãos, primeira casa, primeiro lugar que Jesus foi, que ele entrou, ele foi convidado. A primeira coisa aqui que você vai perceber, eu vou resumir para você: ele levou a alegria. Jesus levou a alegria, porque o vinho fala da alegria. Você sabe disso, né? Você já deve ter ouvido isso aqui em muitos casamentos. O vinho na Bíblia fala de alegria. Só que Jesus foi convidado para essa casa, para essa festa. Ele estava ali. Os convidados estavam alegres e felizes, até que acabou o vinho. Você sabe, eu vou te falar algo. Toda família passa por momentos altos e baixos, né? Toda casa tem momentos de muita alegria, mas também tem momentos de dificuldade. Quando se fala de casamento, a mesma coisa. Os nossos casamentos passam por momentos poderosos, mas às vezes também passam por dificuldades, aonde acaba o vinho, aonde parece que a alegria vai embora. Mas quando você convida Jesus, ele entra e ele transforma aquela tristeza em alegria. Simples assim, eu estou sendo simples. Irmão, Jesus é simples. Lembra que eu falei para você aqui agora? Que a gente às vezes quer ficar inventando roda? Não inventa roda.
Centraliza Jesus na tua vida, convida Ele para entrar, convida Jesus. Então, veja, irmãos, eu estava dando uma estudada ontem sobre Caná da Galileia. Primeiro era na Galileia, e você sabe, a Galileia não era um lugar muito legal, era a periferia de Israel. Aí você fica pensando, poxa, Jesus começou na periferia, Jesus podia ter começado em qualquer outro lugar, né? Vamos lá no centro, vamos na região nobre, vamos atingir, né, os mais influentes. Não, mas é exatamente o contrário. A primeira casa que ele vai é na casa, num casamento em Caná da Galileia, num lugar da periferia. Sabe por quê? A questão é que Jesus não vai por causa do lugar, mas ele vai por causa do convite. Apocalipse diz lá, né? Eis que eu estou à porta, bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, vou ceiar com você. Eu fiquei pensando ontem, né? Muitos de nós às vezes aceitamos a Jesus alguns anos atrás, Jesus entrou na nossa vida, mudou nossa história, e hoje, depois de um tempo de crente, às vezes a gente está que nem a igreja lá de Apocalipse, porque esse texto, eis que eu estou à porta e bato, a gente fica usando ele como se fosse para o ímpio, mas é para o crente, é para a igreja. Jesus falou isso para a igreja. Eu não lembro qual que era a igreja agora, se era Laodiceia, acho que era Laodiceia. Já parou para pensar que essa igreja então, Laodiceia, se eu não me engano, ela foi a igreja que deixou Jesus para fora, porque a carta era para as igrejas, e aí Jesus falou para aquela igreja, eu estou na porta e estou batendo, se vocês abrirem a porta eu entro para ceiar com vocês. Isso significa então que tem igreja que ao longo dos anos deixou Jesus para fora. Olha que coisa, cara. Que o Senhor livre a gente disso, amém, irmãos? Nós queremos a simplicidade do Evangelho, que é Cristo sendo o centro da nossa casa, e aonde Jesus está, vai ter alegria. Primeira casa que Jesus entrou, Ele levou alegria. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Se tua casa está sem alegria, convida Jesus e fala, Senhor, transforma a água aqui sem sabor, dessa situação que a gente está vivendo, eu quero, transforma em vinho, eu quero alegria de novo. Mas posso te falar algo também? Que Deus use você para entrar na casa de pessoas que a vida está lá terrível, a tristeza está grande, não tem alegria, e você vai ser um canal de Deus. Através de você, Jesus vai entrar naquela casa, e essas pessoas vão ter a presença de Jesus ali, e a tristeza vai se transformar em alegria. Eu creio nisso. Você crê nisso, amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus para nós esse ano. Então, isso é poderoso. A segunda casa que Jesus entrou, coloca para mim aí, está lá em Lucas, capítulo 4. Vamos ler o texto? Ele entrou na casa de Pedro, olha lá, versos 38 e 39. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Então veja, irmãos, Jesus levou o que aqui? Cura. Quando Jesus entra na casa, irmãos, aquilo que está doente, aquilo que está ruim, a enfermidade, vai ter que ir embora em nome de Jesus. Ontem eu já estava, com essa palavra no meu coração, já ia pregar ela, quando me deu aquele ataque de tosse lá em casa, e eu mal essa semana inteira, me levantei indignado, falei, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor está aqui na minha casa, o Senhor reina aqui na minha casa, e aonde o Senhor está, a enfermidade não tem vez, a doença não tem vez. Então Jesus entrou na casa de Pedro, irmãos, a sogra dele estava lá, estava doente, estava com febre, estava mal. Jesus entrou, e quando ele entra, ele libera a cura. Meu Deus, que poderoso. Parece que Jesus e os discípulos estavam indo ali para aquela casa, apenas de passagem. Eles não iam ficar por ali, eles estavam perto ali na sinagoga e foram ali, mas Jesus sabia muito bem o que ele estava indo fazer lá. Ele estava indo curar aquela mulher, porque aonde Jesus entra tem cura disponível para você. Não ande, irmãos, por aquilo que você está vendo, não ande pelo natural, não ande por vista,
anda por fé, mas você tem que viver a simplicidade do Evangelho, colocando Jesus no centro. Centraliza Cristo na tua vida, centraliza Jesus na tua casa, e você vai ver cura acontecendo cotidianamente na tua casa. Tem que ser assim, sabe? Você tem uma família normal, né? Esposa, filhos, marido, então, sabe? Toda vez que a enfermidade bater na porta da tua casa, convida Jesus, fala: Senhor, o Senhor está aqui, e assim que nem o Senhor curou a sogra do Pedro, o Senhor vai curar também o meu filho, a minha esposa, o meu marido, a minha vida, porque o Senhor já levou lá na cruz todas as nossas enfermidades. Simples assim, esse é o Evangelho simples. Quantos creem na simplicidade do Evangelho aqui, irmãos? Eu quero que você entenda o que eu estou te falando, porque hoje eu estou fazendo um sermão expositivo para você, né? Eu estou só expondo para você aquilo que está na Bíblia. Todas as casas que Jesus entrou, Ele liberou algo, e aquilo que Ele liberou lá é para você também, e é para pessoas que você vai entrar na casa e vai levar Jesus para elas, e elas vão experimentar isso também. A terceira casa que Jesus entrou, coloca para mim no telão, foi em Cafarnaum. Era na sua própria casa, era na casa dele mesmo. Vamos ler o texto? Lucas 5,17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo um leito e um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo adiante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e os fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: o que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, ele disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Você sabe, aqui nessa casa em Cafarnaum, a casa do próprio Senhor Jesus, mas você sabe que a casa de Jesus, nitidamente ficou claro aqui que era uma célula. Concorda comigo ou não? Porque a Bíblia fala que quando ele chegou, já encheu a casa. Já encheu a casa, né? Eu quero declarar que as nossas células vão ser assim também. Toda semana, quando os irmãos começarem a chegar, já vai ter visitante, já vai ter gente chegando, as pessoas querem cura, milagre, presença de Deus, vai ser assim. E aí, nós percebemos aqui então, que Jesus tinha uma casa. Tem gente que acha que Jesus era pobrinho, né, tadinho. Quando a Bíblia fala lá, né, que Jesus, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça, as pessoas acham que Jesus estava falando ali de que ele era pobre, de marré, né? O que a Bíblia está dizendo ali é que Jesus não tinha em quem confiar. Tanto é que no momento que ele mais precisou, os próprios discípulos punhalaram ele pelas costas, né? Mas Jesus, ele tinha recurso. O ministério de Jesus não faltava nada. Jesus tinha até um tesoureiro para cuidar daquilo que entrava. E Jesus tinha uma casa. A Bíblia diz aqui que essa casa em Cafarnaum era a casa dele. Outra coisa, Cafarnaum era uma região geograficamente, vamos pensar assim, tipo no Brasil, você pega São Paulo é uma região estratégica, porque é o centro, todo mundo passa por ali, né? Então, Cafarnaum era mais ou menos assim, era uma região estratégica. Então Jesus sempre, né, nas suas viagens ali onde ele passava, ele sempre parava ali em Cafarnaum para descansar, né? Era a casa dele, mas toda vez que ele chegava, enchia. E o que nós vemos que aconteceu aqui, irmãos? Aconteceu aqui restauração, porque Jesus é aquele que restaura o sonho que foi perdido, restaura o casamento que está acabado, restaura a sua saúde, restaura a sua fé. Amém, querido? Você crê nisso? Tem coisa que é só o Senhor que pode fazer, e Ele faz. Nesse caso aqui, esse paralítico que nunca tinha andado,
baseado na lei de Moisés, eu já preguei isso para os irmãos, ele nem tinha fé para ser curado. Mas quando ele vai até onde Jesus estava, na casa de Jesus, ali ele foi 100% restaurado, curado. Jesus olhou para ele e falou: olha, perdoados estão os seus pecados. Ele entendeu o perdão dos pecados ali naquele dia, e então ele teve fé para ser curado, e ele foi restaurado. Irmãos, eu não sei você, às vezes você também pensa que não há saída, tem situações da sua vida que você acha que acabou, ferrou, e agora o que eu vou fazer? Convida Jesus para entrar na casa, porque Jesus é um Jesus de restauração. Ele restaura sonhos. Eu tenho orado nesses dias, né, por um espaço maior. Eu tenho orado, né, por uma casa maior para nós como igreja e tal. E esses dias eu fiquei lembrando que em 2017 foi um ano, 2017, 2018 foram 2 anos muito difíceis para mim. E eu lembro que eu não conseguia, eu passei uma fase tão difícil do ministério que eu perdi o desejo até de sonhar, às vezes. Mas ao longo do tempo, a gente foi avançando, foi crescendo, o Senhor foi invadindo a nossa casa de novo, aleluia, né? E hoje nós estamos vivendo um outro tempo, e eu estou sonhando com coisas maiores, eu estou sonhando com coisas grandes, porque Jesus, quando Ele entra na casa, Ele é aquele que pode restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Você sabe, tem gente que às vezes ficou tão frustrado no ministério, não quis mais. Quando Jesus entra, Jesus restaura. Você sabia disso? Jesus é aquele que é expert em restauração. E Ele quer restaurar, não sei o que, mas Ele quer restaurar, não só da sua vida. Eu estou te falando aqui, eu vou repetir de novo, é para você, claro, mas eu também creio que é para pessoas que você vai lá. Deus vai colocar pessoas na tua vida para você entrar lá na casa dela, para levar Jesus na casa dela, amém, irmãos? Deus vai usar você para levar a palavra de Jesus para muitas pessoas que estão lá perdidas, cheias de sonhos frustrados, de situações complicadas, e o Senhor Jesus vai entrar lá através da sua vida e vai trazer restauração. Você crê nisso? A quarta casa que ele entrou, são 12, estou na quarta, mas vamos chegar lá. Quarta casa que a Bíblia diz que ele entrou, Lucas 5:29, diz o seguinte: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. Levi aqui, irmãos, é Mateus, tá? E numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus e perguntavam: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam do médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores para o arrependimento. Veja, irmãos, o que Jesus veio trazer aqui então, na casa de Levi, na casa de Mateus aqui? Perdão. Levi, irmãos, que depois foi chamado por Jesus de Mateus, era um publicano, ladrão, cobrador de impostos. Ele tinha acabado de conhecer Jesus e deixou tudo para trás para seguir Jesus, e preparou uma festa na casa dele. Por quê? Você concorda comigo que é assim? Quando Jesus entra na tua vida e você recebe Jesus e é salvo, você quer mostrar esse Jesus e apresentar esse Jesus para todo mundo, sim ou não? Então foi o que aconteceu com Mateus. Ele era um pecador terrível, ladrão, cobrador de impostos, era pecador. Mas quando Jesus entra na vida dele, ele mudou, ele aceitou Jesus, ele largou tudo para seguir Jesus, mas agora ele queria apresentar esse Jesus para os seus amigos, que eram outros publicanos. E então ele preparou uma festa na casa dele, olha só, e convidou Jesus. Esse tipo de festa é aquela festa que o religioso não gosta muito. Os fariseus chegaram nos discípulos e falaram: como é que vocês estão aí comendo e bebendo com esses pecadores? Que tipo de crente que é vocês? Então o Senhor fala assim: olha, não é os sãos que precisam do médico, é os doentes. Eu vim precisar ir, é por isso que eu estou aqui. Veja, irmãos, quando ele entra na casa de Levi aqui de Mateus, ele entrou para trazer o que para eles?
perdão. Eu sempre falo aqui na igreja, né, que a religião sempre quer apresentar Jesus. Primeiro você tem que mudar de vida, ficar santo, perfeito, para depois você vir para a igreja. Só que isso não acontece. Ninguém toma banho antes de entrar no chuveiro. Na verdade, você tem que vir do jeito que você está. E quando você vem do jeito que você está, a água da palavra vai lavando você, vai transformando você. Sim ou não? É isso. Jesus estava querendo ensinar isso aqui para aqueles fariseus. Então, quando ele entra na casa de Mateus, ele levou perdão. Ele estava dizendo para aqueles pecadores, ele estava dizendo para aqueles doentes: eu estou aqui para salvar vocês e para perdoar os seus pecados. Eu quero declarar na tua vida, no teu ministério esse ano, porque cada crente é um sacerdote, que esse ano o Senhor vai colocar vocês na casa de muita gente doida. Recebe o que eu estou te falando. O Senhor Jesus vai colocar você, vai colocar no teu caminho pessoas assim, ó, tipo o gadareno, que talvez vai ter irmão da igreja que vai olhar para você e falar: credo, você está andando com esse tipo de gente aí, pelo amor de Deus, está amarrado, hein, irmão, né? Pois é, mas é só Deus usando a tua vida para que Jesus possa entrar na casa desse gadareno, para que esse gadareno seja liberto e perdoado, restaurado. Ninguém vem pronto, irmãos. Sabe, a gente às vezes fica orando para que Deus envie pessoas prontas para a gente. Não vai vir. Deus enviou a igreja para os doentes, para aqueles que estão perdidos no mundo, para a gente chegar lá e fazer com que Jesus entre na casa deles e mude a história deles. Está comigo aí, irmãos? Amém? Olha que poderoso. A quinta casa que Jesus entrou, quero ler com você. Quinta casa que a Bíblia diz que Jesus entrou foi a casa de Simão, o fariseu. Vamos ler comigo aí, Lucas 7,36, depois o versículo 44 até o 46. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, ele tomou lugar à mesa. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, ela regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei na sua casa, não cesse de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com um bálsamo ungiu os meus pés. A quinta casa que Jesus entrou foi na casa desse fariseu. E o que Jesus levou para essa casa desse fariseu? Jesus levou unção. Quando você deixa Jesus entrar na tua casa, você está deixando a unção do Espírito, o óleo fresco do Senhor vir na sua casa, sobre a tua vida. Você veja, isso aqui foi na casa de um fariseu. Jesus levou unção para a casa dele, mas também Jesus levou um ensinamento profundo para ele. Então, você sabe, existe um costume da época, que quando você tem um convidado ilustre, que está indo na sua casa, você então precisa recebê-lo com um beijo, com um ósculo santo. Você precisa então ter um servo que venha lavar os seus pés, ou você mesmo possa lavar os seus pés, e depois enxugar. Só que é o seguinte, esse fariseu, ele estava lidando com Jesus de igual para igual. Quando Jesus entrou na casa do fariseu, ele não fez nenhuma dessas honrarias. Por quê? Porque ele estava querendo lidar com Jesus como se Jesus não fosse alguém assim especial, mas era o Filho de Deus. Então, aquela mulher, ao saber que Jesus estava lá, invade a casa, quebra o protocolo e pega então aquele unguento de nardo ali, e derrama, lava os pés do Senhor com as suas lágrimas, enxuga com o próprio cabelo. E aí Jesus dá uma aula, Jesus dá um ensinamento aqui para esse fariseu. Mas uma coisa aconteceu naquela casa: o óleo da unção foi derramado ali, o cheiro, o perfume suave invadiu aquela casa. Você está entendendo o que eu estou falando, amém, irmãos? Quando Jesus entra na casa, a unção do Senhor entra também. Você sabe, eu não sei se você já fez isso, mas eu quero desafiar você a fazer isso. Sabe aquela fase da tua vida, às vezes aquela semana, porque tem semanas às vezes assim que é pesada, né? Que é difícil, que nem essa semana para mim foi difícil. E o que você tem que fazer?
você já é crente, Jesus já reina na tua casa, mas tem dia que você tem que enfatizar isso, tem dia que você tem que parar tudo que você está fazendo na sua casa, aquele dia que o negócio está ruim, coloca um louvor, daquele bem poderoso, e começa a entronizar Jesus dentro da sua casa, começa a falar: Senhor, Tu és bem-vindo aqui, a casa é Tua, pode entrar. Não é essa que diz aquela música? Tu és bem-vindo aqui, a casa é Tua, pode entrar, nós queremos Te ouvir. Você tem que fazer isso. Você vai perceber que quando você libera isso, quando você libera teu coração, teu espírito, você para tudo, você vai perceber que a unção do Espírito começa a tomar conta daquele lugar. É algo espiritual, algo que você vai sentir, é de dentro para fora. Mas eu quero, acredita em mim, quando Jesus entra na casa, a unção do Senhor é liberada. Deus vai usar você também para entrar na casa de muitas pessoas, e as pessoas, ao te receberem lá, elas vão sentir o óleo fresco da unção também, porque você carrega Jesus, você é templo do Senhor Jesus. A sexta casa que Jesus entrou foi na casa de Jairo. Vamos ler? Lucas 8:41. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa. Convidou Jesus para sua casa. E aí então vem a cura de uma mulher enferma, né? Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e tendo chegado à casa, a ninguém permitiu, verso 51, tá? Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, ela dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Como é que não vai contar, né, irmãos? A menina estava morta, agora está viva. Veja, essa casa aqui de Jairo, quando Jesus entra, o que ele levou? Vida. Vida. Quando Jesus entra na nossa casa, a vida vai se manifestar. Vida vai se manifestar. Eu quero declarar isso. A palavra de Deus para nós é da casa cheia. Só que a casa vai encher, não é assim do nada, irmãos. A casa não vai encher do nada. Não, a casa vai encher porque eu e você temos entendido a palavra, temos recebido a palavra, e agora nós vamos na direção daqueles que estão perdidos. Domingo que vem eu quero ver se eu prego para os irmãos sobre aquela parábola que Jesus, o convite da festa, né? Jesus preparou uma festa, mas os convidados não quiseram vir. Então Jesus pegou os servos e falou assim: ó, vão nos becos, nas vielas, vão em tudo que é lugar, e tragam todos, até que a casa fique cheia. Uau! Sabe o que nós precisamos fazer esse ano? O ano da casa cheia. Eu e você somos os servos, amém, irmãos? Nós precisamos ir e pegar e convidar todos, aqueles que estão nos becos, nas vielas, aqueles que estão perdidos, tudo louco. É esses que nós precisamos ir até eles e convidar eles, para que eles possam encher a casa. Mas você sabe, quando você falar de Jesus para essas pessoas, a primeira coisa que você vai perceber que vai acontecer é que a vida vai se manifestar. É o que a gente faz no encontro, por exemplo. O encontro com Deus, nós fazemos isso. Nós determinamos fazer o encontro, daí a gente, vamos convidar as pessoas, aí a gente começa a convidar, a gente ora, vamos jejuar por isso e tal, e aí a gente sempre está levando 40, 50 pessoas para o encontro. Essas pessoas chegam lá vazias, mortas, sem rumo, sem propósito, mas quando Jesus chega, aonde era morte, se torna vida, e essas pessoas voltam, e voltam felizes, alegres, e elas voltam animadas e participando da vida da igreja. Por quê? Porque elas passaram da morte para a vida. Onde Jesus entra, sempre a vida vai se manifestar. Sabe por que os nossos cultos precisam ser cristocêntricos? Porque se nós queremos cultos que tenham vida de Deus, a gente precisa que Jesus seja o centro.
Por que você acha que eu falo para os irmãos que o meu compromisso como pastor é pregar Jesus? Jesus, a obra consumada de Jesus. Não é vir aqui ficar pregando para você o que você precisa de fazer. Não, é pregar o que Ele já fez por nós. Quando você prega Cristo, centraliza Jesus, a vida se manifesta. Eu louvo a Deus porque eu tenho desfrutado de muita vida. Nós temos desfrutado de muita vida de Deus no meio dos nossos cultos e reuniões. Porque Jesus está aqui entre nós, amém, irmãos? Você crê nisso, amém? Glória a Deus. Quando Jesus entra na casa, então devemos deixar que toda falta de fé fique para fora. Eu acho legal nessa casa aqui de Jairo, quando ele entra, e aqui tem um princípio poderoso, que quando ele vai subir no quarto onde a menina estava morta, ele faz algo aqui que você precisa levar para a vida também. Ele não deixou que ninguém subisse, a não ser os seus discípulos que estavam com ele e os pais. Sabe por quê? Porque o milagre não pode acontecer num ambiente de incredulidade. As pessoas riram, quando Jesus falou que ela não estava morta. Então Jesus falou, tem certo tipo de gente que não pode estar lá nesse ambiente onde o milagre vai acontecer. No ambiente onde o milagre vai acontecer, só tem que ter lugar para fé. Os incrédulos não foram, mas aqueles que tinham fé estavam lá e foram aqueles que contemplaram o milagre da ressurreição. Quantos são os da fé aqui? Diga glória a Deus. Quando Jesus entra na casa, a morte tem que sair e a vida tem que se manifestar. Amém, queridos? 7ª casa, vamos lá. Coloca para mim aí, foi a casa de Marta e de Maria. Lucas 10:38 diz assim: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhes, pois, que ela venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Deixa eu te falar algo aqui. Quando Jesus entra na casa, baseado aqui nessa casa que ele entrou de Marta e Maria, quando ele entra na casa, ele libera o quê? Palavra. Como é bom ouvir o Senhor falar com você. Como é bom você vir no culto, por exemplo, e você sair alimentado. Como é bom você ir na célula, no culto, ou ler a Bíblia, ou às vezes até na internet você colocar uma pregação e você se sentir alimentado, nutrido. Mas por que você se sente alimentado? Porque você centralizou Jesus, você parou tudo. Você podia estar lá na sua casa agora dormindo. Esse tempinho tão bom para dormir, não é? Você podia estar lá, vou dormir até meio-dia, mas você teve a disposição de sair da tua casa para estar aqui com a igreja, porque você colocou Jesus em primeiro, você centralizou Jesus. E aí quando você vem, Jesus ele vai liberar palavra para você. E tudo que você precisa é da palavra. Você precisa de ouvir o Senhor falar com você. Agora, claro, Deus fala com você de várias maneiras. Deus usa pessoas, usa circunstâncias, situações. Agora mesmo eu estou aqui ministrando para você. Em nome de Jesus, creio que Deus está falando com você. Através de mim, Deus está falando com você. Aleluia. Então veja, irmãos, quando você coloca Jesus no centro, quando você deixa Jesus entrar na tua casa, a palavra de Deus ela vai ser liberada. Simples assim. Então, como eu estou enfatizando aqui a tua casa, mas também que você vai ser aquele que vai ser enviado, eu quero que você entenda isso. Deus vai levar você para pessoas, a lugares, e toda vez que você chegar na casa de alguém, lembra disso. Você não está indo lá só para tomar um café, filar um rango na casa dessa pessoa. Na verdade você está indo lá para levar uma palavra da parte de Deus também. Você sabia disso? Eu acho isso porque a gente é muito natural às vezes. A gente é natural, somos pessoas naturais. Então às vezes a gente encontra alguém na rua, vai na casa de um amigo e tal.
Você vai lá só para... Não, irmão, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. Toda pessoa que Deus colocar no seu caminho, vai lá, mas sempre libera uma palavra da parte de Deus para essa pessoa, porque quando Jesus entra na casa, sempre vai ter palavra sendo liberada. A 8ª casa que Jesus entrou foi a casa de Zaqueu. Vamos ler o texto? Você conhece a história, mas eu vou ler com você, porque eu pus ali no PowerPoint. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Mais uma vez aqui os fariseus, né? Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e para salvar o perdido. Então nessa casa aqui, que foi a casa de Zaqueu, o que Jesus levou quando ele entrou? Salvação. Salvação. E você sabe, geralmente a gente pensa em salvação como salvação só do inferno, né? Mas a palavra salvação aqui, irmãos, ela abrange todas as coisas. Salvação aqui é salvação das dívidas, salvação do casamento destruído, salvação da doença, salvação da empresa que está quebrando, salvação de tudo. Ele é o nosso Salvador. Quando Jesus entra na casa, irmãos, ele é aquele que vai salvar. Claro que a maior de todas a salvação é você ser salvo do inferno, com certeza, não tenha dúvida disso. Ele é aquele que salva você daquilo que você está precisando ser salvo. Cada um tem a sua realidade. Essa semana eu tive que ser salvo da doença, da enfermidade. E para a glória do Senhor Jesus, irmãos, para quem me viu, a pastora sabe, para quem me viu aqui na quarta, na quinta-feira, hoje eu posso dizer que a salvação me alcançou, aleluia. Porque eu estava muito ruim, mas eu estou aqui de pé, estou aqui pregando para você hoje, porque Jesus me visitou na minha casa, e a salvação me alcançou, eu fui salvo da enfermidade, aleluia. Eu não sei do que você está precisando ser salvo nesses dias, mas convida o Senhor, deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar, porque Ele vai salvar você daquilo que você precisa. Pastor, realmente tenho vivido dias difíceis, eu preciso ser salvo porque eu não estou bem emocionalmente, eu não estou legal, eu estou passando uma dificuldade no meu trabalho, eu estou com dificuldade na minha vida financeira. Levanta a tua mão, rasga o teu coração e deixa Jesus salvar você, porque quando Jesus entra, Ele entra para salvar você. Aleluia. Quantos estão sendo abençoados aqui nessa manhã? Só estou expondo os textos para você entender que Jesus é suficiente, e quando Ele entra na nossa casa, Ele vai trazer para você todas as bênçãos que você precisa. A 9ª casa que Jesus entrou foi no cenáculo, quando Ele instituiu a ceia. Vamos ler o texto? Lucas 22:10. Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água na cabeça. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa, a última Páscoa. Então, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. Veja, irmãos, essa 9ª casa aqui foi o cenáculo, foi na casa de alguém que a Bíblia não fala quem era, mas foi alguém que abriu a casa para que Jesus se reunisse com seus discípulos na última ceia, ali na ceia, onde ele instituiu ali a ceia da nova aliança.
E a ceia aponta para quê, irmãos? Comunhão. Comunhão. Então, quando Jesus entrou nessa casa, ele levou a comunhão. Você sabe, quando Adão pecou lá no Éden, Adão, antes da queda, tinha comunhão com Deus. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha para ter com Adão. Mas por causa do pecado, o homem foi separado de Deus, foi morto no seu espírito, não havia mais comunhão. Mas quando Jesus ele vem, o verbo se fez carne, habitou entre nós, levou, sobre si os nossos pecados, morreu, ressuscitou. Tudo isso foi para que a comunhão com Deus fosse restaurada. Quando Jesus entra na nossa casa, nós podemos desfrutar de comunhão com Ele de novo, comunhão com Deus. Hoje você pode desfrutar de plena comunhão, irmãos. Hoje você pode ter uma fé concreta de que Jesus habita dentro de você, e de que quando você levanta sua mão para o céu, fecha os seus olhos e começa a buscar o Senhor, você pode desfrutar dele no teu espírito. Hoje nós não cremos num Deus que está lá no trono, lá não. Deus ele está em nós, dentro de nós, ele reside em nós. O Espírito de Deus habita em você. Então a nona casa que Jesus entrou mostra para nós que quando ele entra na casa, ele traz comunhão. Esses dias eu estava conversando com um irmão lá de Curitiba, nem é daqui, mas é uma ovelha nossa lá de anos atrás. Volta e meia a gente conversa, e ele estava falando, pastor, perguntei como ele estava, ele falou assim, não, estou firme, estou na igreja, mas pastor, eu sinto que parece que, eu não consigo mais sentir Deus como eu sentia, e tal. E eu falei para ele, irmão, deixa eu te falar algo para você, a vida com Deus não é uma questão de você sentir Deus ou não sentir, é uma questão da tua fé. Você crê naquilo que a Bíblia diz? Creio. Você crê que Ele habita no teu espírito? Creio. Então é isso. Entra para o teu quarto. Foi exatamente isso que eu falei para ele. Talvez o que está faltando para você é você entrar no seu quarto, fechar a tua porta e voltar a fazer o que você fazia lá atrás. Sabe? Voltar a fazer aquilo que você fazia lá atrás. Coloca um louvor e começa a buscar a presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Você vai desfrutar de uma comunhão íntima, poderosa, tremenda com o Senhor. Quando Jesus entra na casa, irmãos, a comunhão com Ele no Espírito vai se manifestar. Não pense que Jesus te abandonou, não pense que Jesus não está com você, não, Ele está. Deixa Ele entrar na casa. Você vai perceber que a comunhão vai se manifestar. A 10ª casa que Jesus entrou, foi a única casa que Ele não foi espontaneamente, Ele foi levado. Eu quero ler com você, Mateus 26, 57. Coloca para mim aí, diz o seguinte: e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás. Levaram aonde, irmãos? Na casa de Caifás, o sumo sacerdote, aonde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Foi no dia que Jesus foi preso e ele foi ali condenado pelos fariseus. Jesus ele foi levado então ali na casa de Caifás para ser julgado. Veja, foi a única casa que Jesus não foi espontaneamente, ele foi conduzido, ele foi levado. Jesus, irmãos, aqui, ele recebeu o julgamento que nos trouxe depois o perdão. Por isso que a Bíblia diz que já não há mais nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando ele entrou nessa casa, ele levou a condenação sobre ele. Quando ele entrou nessa casa, ele foi considerado culpado, ele foi julgado no nosso lugar. Eu louvo a Deus por isso, e eu fiquei tão feliz ontem estudando e preparando essa palavra, porque isso aqui é o que faz todo sentido para a nossa fé. Hoje você pode se relacionar com Deus em paz. Você não tem que se relacionar com Deus baseado em você. Sabe por quê? Porque Jesus, ele já cumpriu todas as exigências que eram necessárias, por mim e por você. Quando ele entra então na casa de Caifás, ele então assume o nosso lugar, ele assume a nossa culpa, ele assume a nossa condenação.
E ele então foi condenado para que nós pudéssemos ser perdoados. E eu e você hoje somos perdoados de todos os nossos pecados. Sabe, Jesus é maravilhoso. Mesmo ele não querendo, porque ele foi levado aqui. Não foi espontaneamente não, mas ele foi levado. Ele era o Filho de Deus, ele nasceu com esse propósito. Ele levou sobre si toda a culpa, toda a condenação. E por causa disso, eu e você hoje podemos desfrutar de uma vida sem condenação. Você pode desfrutar de uma vida em paz, servir a Deus em alegria, porque ele já foi condenado no teu lugar. A 11ª casa, irmãos, eu estou acabando, aleluia, foi na casa daqueles 2 discípulos em Emaús. Eu não vou nem ler o texto aqui, porque é longo e nosso horário já deu, mas os irmãos lembram da história. Eles estavam andando de Jerusalém até a aldeia de Emaús, e aí Jesus aparece e anda com eles, só que eles não identificaram que era Jesus. Só que Jesus, durante todo o caminho, Jesus foi falando acerca dele mesmo nas Escrituras, desde Gênesis até os profetas. Mesmo assim, eles não identificaram ainda que era Jesus. Mas quando eles entraram na casa, presta atenção, onde eles entraram, irmãos? Na casa daqueles 2 discípulos. Os discípulos insistiram com Jesus, fica, entra, Jesus então entra. Quando eles entraram ali na casa, e eles partiram o pão, a Bíblia diz que os olhos deles se abriram. Então, o que aconteceu ali quando Jesus entrou nessa 11ª casa? Jesus deu para eles uma visão espiritual. Acredite em mim, tem coisas na tua vida cristã que você não pode ficar olhando apenas com olhos naturais. Você tem que entender o mundo espiritual. O que Jesus queria mostrar ali para aqueles discípulos é que agora, depois da morte e ressurreição, Jesus já não seria mais um Jesus externo, um Jesus que estaria em carne. Jesus seria agora o Espírito que iria habitar com eles, dentro deles. Jesus deu para eles uma visão espiritual. Quando você é aquele que valoriza a casa de Deus, quando você é aquele que deixa Jesus, convida o Senhor constantemente para entrar na sua casa, você vai perceber que o Senhor sempre vai liberar sobre você uma visão espiritual das coisas. Ontem, por exemplo, eu estava contando testemunho aqui para os irmãos, o que eu tive foi uma visão espiritual, porque toda essa semana que eu não estava legal, eu fiquei com meus olhos no natural. Nossa, que gripe, meu Deus, não estou aguentando, ai, remédio, natural. Mas ontem, quando eu me posicionei para orar, quando eu centralizei Jesus lá na minha casa, e me posicionei para orar, o que o Senhor falou comigo, já me dando uma visão espiritual? Isso é opressão, porque eu já dei para vocês a cura é aquilo que vocês têm por direito. Então, o diabo está querendo paralisar você, a igreja, não pode, tem que orar. Eu tive uma visão espiritual, que poderoso. Por quê? Porque eu coloquei Jesus no centro, comecei a orar, comecei a buscar o Senhor. Quando Ele entra na casa, Ele nos dá visão espiritual. Quero declarar isso na sua vida, você vai ser alguém cheio de visão espiritual. Deus vai mostrar as coisas para você, em nome de Jesus. Você não vai ser aquele crente que vai andar naturalmente falando, andando por vista, não, você vai ter visão espiritual das coisas, desde que você centralize Jesus na tua casa, em nome de Jesus, amém, queridos? E por fim, a 12ª casa que a Bíblia fala que Jesus entrou, foi, está lá em João capítulo 20, foi aquela casa onde os discípulos estavam reunidos, depois que Jesus ressuscitou. A Bíblia fala que os discípulos estavam com medo. Jesus tinha sido preso, morto, eles estavam perdidos, e a Bíblia fala que eles estavam todos reunidos então nessa casa, e estavam com medos, atemorizados. E aí a Bíblia fala que de repente Jesus passou pelas portas que estavam fechadas. Uau, aleluia. Ele cruza as paredes, se põe no meio deles e fala para eles: a paz seja com vocês. Meu Deus, uau, esse dia deve ter sido sobrenatural.
E aí então Jesus mostra, né, para eles ali o buraco nas mãos, no lado. Duas coisas o Senhor Jesus trouxe aqui para eles quando ele entrou nessa casa. Jesus trouxe para eles, primeiro, paz. Segundo, Deus trouxe fé. Sabe por que nós temos fé hoje? Porque nós cremos que Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Amém? Quando os discípulos viram Jesus ali, viram as marcas, eles tiveram realmente aquela convicção: ele ressuscitou. Isso trouxe fé para eles. Mas a primeira coisa que Jesus falou e deu para eles quando entrou naquela casa foi: paz seja com vocês. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, eu creio nisso. Antes de ontem na live eu falei sobre isso, né? Quem me acompanhou, lembra? Eu li aquele texto lá que o apóstolo Paulo fala, né, que a gente não pode ficar com o nosso coração sobrecarregado com as orgias, embriaguez dessa terra, para que aquele dia não venha repentinamente sobre nós como um laço. Nós não precisamos ficar sobrecarregado, cheio de medos, cheio de angústias. Não precisamos. Por quê? Porque o Senhor Jesus morreu e ressuscitou, e hoje é Ele que reina lá na nossa casa. E porque Ele reina na nossa casa, na nossa vida, na nossa igreja, nós podemos desfrutar de paz, e podemos ter uma vida cheia de fé. Fé na obra do Filho de Deus. Não é fé nas suas obras, não, é fé na obra de Cristo, em nome de Jesus. Eu creio que todas essas citações dessa pregação expositiva aqui que eu fiz para você hoje, eu creio que todas essas 12 casas que Jesus entrou, e quando ele entrou, ele levou algo. Isso aqui não é simplesmente para você ter um conhecimento e falar: nossa, que legal. Não, é para que você receba como vida para você hoje. Você sabe? Então eu encerro dizendo para você o seguinte, querido: se houver tristeza, Jesus vai levar alegria para você, como ele fez lá em Caná da Galileia. Se alguém estiver doente, Jesus vai entrar na casa e vai levar cura, que nem ele fez para a sogra de Pedro. Se houver dificuldades, alguém que está passando por dificuldade, Jesus vai restaurar, que nem ele fez com aquele aleijado de nascença. Se tiver alguém escravo do pecado, Jesus vai levar o perdão, que nem fez lá na casa de Levi. Se tiver alguém cansado, Jesus ele vai liberar unção, que nem ele fez na casa do fariseu. Se tiver morte, vai ter vida. Se não tiver esperança, ele vai levar a palavra. Se tiver alguém perdido, Jesus leva a salvação. Se tiver barreiras, o Senhor vai levar comunhão, irmãos. Se tiver injúrias, Jesus, eu quero dizer para você, lá na casa de Caifás, ele já foi julgado e condenado no nosso lugar. Se você não consegue enxergar aquilo que está acontecendo, Jesus vai entrar na sua casa e vai te dar a visão espiritual das coisas. E por fim, se você tem passado dias de medo, ansiedade, dificuldade, creia, quando Jesus entra na casa, ele vai levar paz e vai te dar uma nova medida de fé também. Essa é a palavra de Deus para nós nessa manhã, amém, querido? Fica de pé, vamos orar ao Senhor. Te peço perdão pelo horário, desculpa, não gosto muito de me delongar tanto assim, mas essa é a palavra que o Senhor pediu para falar para você nesse dia, amém, querido? Feche os seus olhos onde você está aí, coloca a mão aí no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa palavra, Jesus. Obrigado porque nada na Bíblia é por acaso. Nada, absolutamente nada. Senhor, nós queremos, ó Deus, que todas as casas que o Senhor entrou e que está registrado na Bíblia é para nossa edificação. Tudo aquilo que o Senhor levou em cada uma dessas casas é para nós também. Mas não só para nós, eu creio que o Senhor vai nos levar a entrar na casa de muitas pessoas ainda esse ano. O Senhor vai nos usar como sacerdotes, profetas, e quando a gente entrar, nós vamos ser os mensageiros do Senhor nessas casas. Nós vamos crescer esse ano, nós vamos avançar, nós vamos ver tudo isso acontecer, na nossa casa sim, mas na casa de pessoas que estão longe do Senhor hoje, que estão perdidas, que estão indo para o inferno. O Senhor vai nos usar para que a gente seja aquele canal de salvação, de vida, de unção, de visão espiritual, de comunhão, no nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Eu quero dizer para o Senhor que nós, como igreja, nessa manhã, recebemos essa palavra no nosso espírito, recebemos essa palavra no nosso coração e declaramos que essa casa é do Senhor. A nossa casa é sua, a igreja é sua, a minha casa, a casa dos irmãos é sua. O Senhor pode entrar
E tudo aquilo que está disponível para nós, nós queremos em nome de Jesus. Levanta a sua voz, diga comigo assim, diga: Senhor Jesus, diga: nessa manhã, eu recebo essa palavra no meu coração. Diga: minha casa está aberta para o Senhor entrar e reinar, em nome de Jesus. Diga: eu quero ser instrumento do Senhor Jesus para entrar na casa de pessoas e ser um porta-voz de todas essas bênçãos que nós ouvimos hoje aqui, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Aplauda Jesus aí nessa manhã. Obrigado, irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém.